Olá, quarto ano, boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja tranquilo. Vamos voltar para mais uma aulinha. Hoje uma aula de correção de exercícios. Eu tô aqui, porque eu comecei a aula e perdi a minha caneta para escrever a correção para vocês. Perdi em cima da mesa aqui. Como que eu consegui fazer isso? Eu não sei. Tô falando com vocês que eu tô ficando doido, gente. Tô ficando doido. Só pode. Achei. E se eu não estivesse procurando ela e ela estivesse na minha mão, né? Eu procurando, cadê? Tô ficando maluco mesmo. Pessoal, então nós vamos fazer a correção desse exercício. Vou usar a cor verde. E essa correção é referente aí ao nosso capítulo 11, de tão longe ao Brasil. Lembra que nesse capítulo nós estamos falando sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil, né? A chegada dos imigrantes, tá bom? Principalmente aqueles que vieram aí a partir de 1840, né? Nós vimos muitos traços disso, os italianos, os portugueses, os alemães, nós tivemos também os japoneses, né? Inclusive trouxeram o karatê, que nós vimos aí no início do nosso capítulo, né? Vimos a diferença do emigrante para o imigrante, vimos um pouco as condições de chegada dos imigrantes, a condição de viagem deles, que não era algo fácil. Depois vimos como que eles chegavam, onde eles se hospedavam aqui, né? A hospedaria de imigrantes lá na cidade de São Paulo. E depois um pouquinho sobre o trabalho deles, e que não era algo fácil, né? Sair do seu país, imagina, e ir para um lugar novo, né? Vimos inclusive que o governo brasileiro fazia propagandas, né? Lá na Europa, venha para o Brasil, tem oportunidade para você lá. E às vezes, quando chegavam aqui, não era bem isso, não é? Mas vamos embora, vamos lá para a correção do exercício. Olha aí, deixa eu ver, vou colocar isso aqui, por enquanto. Vamos ver, leia o texto. Seguir sobre a história de Fiorella e seu pai Enzo, que vieram morar no Brasil em 1890. Um novo lugar, uma nova vida. Então, olha só, fui embora da Itália com meu pai. Lembro como se fosse hoje. Arrumamos algumas malas, não consegui colocar todas as minhas roupas nelas, mas levei meu ursinho de pelúcia. Ele era meu melhor amigo naquela época. Fomos em direção ao porto e embarcamos em um navio. O dia estava tão frio. Aquele navio mudou as nossas vidas. Tinham muitas pessoas como a gente, viajando em busca de melhores condições de vida. Passamos mais de 30 dias no transporte. Que viagem longa, né? Lembro de ver apenas água. Existia muita água ao nosso redor. Parecia que nunca iríamos chegar. No navio, não nos alimentávamos bem. Além disso, muitas pessoas ficavam doentes. Isso me deixava com medo. Eu sentia que o papai queria me tranquilizar, mas ele também estava preocupado. Como seriam nossas vidas dali para frente? Nós não sabíamos nem onde iríamos morar. Fomos informados apenas que iríamos ao Brasil. Mas como seria a cidade onde iríamos viver? Será que lá faria calor? Como seriam as comidas? Será que as pessoas iriam entender o que nós falávamos? O desconhecido me deixava sem sono. Passei dias abraçando meu ursinho e sonhando com as novas terras, que as novas terras seriam bonitas. Quando chegamos ao Brasil, ficamos sabendo onde o papai trabalharia. Precisamos continuar viagem. Fomos morar em uma grande fazenda. A terra era fértil e boa. Ali a nossa vida recomeçou e tivemos um novo lugar para chamar de casa. Então está contando um pouquinho da vida, né, dessa família, né, da Fiorella e do Enzo, da vinda deles
da Itália para o Brasil. Enfrentaram aí o navio, muitos dias de viagem com muitas pessoas ficando doentes, não tinham o que comer direito, não sabiam como que seria, né, a chegada aqui, não sabiam nem como é que era o Brasil direito, né? Não era algo fácil. Vamos ver as perguntas então. Olha só. Como são chamadas as pessoas que deixam os países onde nasceram para viver em outro país, como Fiorella e seu pai Enzo? Então, as pessoas que deixam o seu lugar, que se deslocam de um país para o outro, de uma região para outra, são chamadas de imigrantes. São aqueles que deixam o seu lugar. Então, nós vamos marcar aqui os imigrantes, beleza? Vamos para a questão 2, que tá fácil. Em que meio de transporte Fiorella e seu pai chegaram? Agora eu posso descer isso aqui, né? Tá me incomodando esse aqui em cima. Em que meio de transporte Fiorella e seu pai chegaram ao nosso país? Né? Lá no texto está dizendo que eles vieram em um navio. Ixi, essa cor não dá para enxergar. Tem que trocar de cor. Vamos pegar um amarelão. Eles vieram em um navio. Ok? Navio. Será que eu consigo desenhar um navio aqui? Não, né? Vou desenhar só um barquinho. Um navio. Aí veio a Fiorella e o seu pai Enzo. Vieram para o Brasil. Ok? Vamos ver a questão 3 agora. Explique como eram as viagens realizadas pelos estrangeiros até chegarem ao Brasil. Então, como que eram essas viagens? Será que eram fáceis? Eram difíceis? Era tranquilo? Era suave vir para o Brasil? Então, olha só, né? Essas viagens, elas eram longas, né? Elas poderiam durar muitos meses. Na verdade, não eram viagens rapidinhas, não. Você entrava no barco e no outro dia chegava no lugar. Eram viagens longas, elas demoravam muitos meses, tá? Durante essas viagens, as pessoas não se alimentavam bem, né? Não tinha comida suficiente para todo mundo, para se alimentar toda hora, e muitas pessoas adoeciam e algumas até morriam, ok? Vamos lá agora, corrigir a página 19. Vamos ver a página 19. O que está passando? Olha a página 19. Ao longo da história, muitos imigrantes vieram morar no território brasileiro. Explique quais foram os motivos que levaram essas pessoas a deixar seus países de origem e buscar um novo lugar para viver. Por que os imigrantes saíram lá da Europa, da Ásia e vieram viver aqui no Brasil? Né? Então, os imigrantes, né, eles são várias as razões que eles deixam os seus países, né? Mas eles costumam buscar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né? Alguns países, por exemplo, na Europa, na Ásia, estavam passando por guerras, por conflitos, né? Por crises econômicas, e isso faz com que as pessoas se desloquem, elas deixem seus lugares de origem, né, para sair dessas guerras. Ninguém quer ficar num lugar que está tendo guerra, né? A possibilidade de você morrer nesse conflito, ou um lugar que está com uma crise econômica muito grande, você não consegue trabalhar, você ganha muito pouco, você não consegue se alimentar direito, você busca um novo lugar para viver. E isso a gente pode dizer como uma das razões para os imigrantes deixarem os seus lugares de origem e escolher um novo país, uma nova região para viver. Vamos para 2. Estamos ainda na página 19. Em relação à vinda de imigrantes para o Brasil, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Normalmente, os imigrantes chegavam ao Brasil por meio de navios e a viagem poderia durar meses. Verdadeiro, a viagem durava meses mesmo. Vamos ver. A maior parte dos imigrantes entrava no país pelo porto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Falso, né, pessoal? Porque a maioria deles entrava pelo porto de São Paulo, né, o porto de Santos, ou pelo porto do Rio de Janeiro. Vamos ver. A maioria dos imigrantes trabalhava nas minas de pedras preciosas
Falso também, né? Porque a maioria dos imigrantes vinha para trabalhar nas fazendas, na agricultura, né? E alguns trabalhavam no comércio e outros também na indústria que estava surgindo no Brasil, como eu falei com vocês na aula passada. Vamos ver. Muitos imigrantes foram enviados para trabalhar na agricultura? Verdadeiro, né? Acabei de dizer na questão anterior. Então essa aí tá certo. Vamos mais. Agora vamos lá na questão 3. Leia o texto abaixo e observe a imagem a seguir. A hospedaria de imigrantes no bairro do Brás, o bairro do Brás é muito legal lá em São Paulo, quem já foi? Em São Paulo, se localiza entre os principais portos do país, na época, né? O Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro. Muitos imigrantes de diferentes origens, como italianos, espanhóis e japoneses, passaram por ali. Aí tem uma foto aí, uma imagem da hospedaria de Santos, né? Pena que não dá para ver, né? Uma imagem muito antiga, né? Mas não dá para ver direito. Mas essa aí que é a hospedaria. Fica no bairro do Brás, em São Paulo. Hoje o bairro do Brás é muito famoso porque ele vende roupas. É igual o Barro Preto aqui de Belo Horizonte. Vamos lá. Em qual cidade brasileira se localiza a hospedaria de imigrantes? Então, marque, deixa eu subir a minha foto aqui. Marque um X na alternativa correta. Então, qual que é a cidade? Santos, São Paulo ou Rio de Janeiro? Tá? A hospedaria do Brás fica na cidade de São Paulo, né? Até o texto aqui diz, ó, em São Paulo. Legal? Explique qual era a função da hospedaria de imigrantes. Qual que era a função dessa hospedaria? O que ela fazia? Bom, ela tinha como função, pessoal, abrigar os imigrantes que chegavam no Brasil, né? Ela recepcionava, ela recebia esses imigrantes que chegavam no Brasil, né? Até que eles fossem para o local de trabalho, até que eles arrumassem um local de trabalho deles, tá? E nessa hospedaria dos imigrantes, eles recebiam cuidados médicos, né? Eles recebiam alimentação, roupas, esse tipo de coisa. E aí, lá eles descobriam os locais que eles iriam trabalhar e de lá eles iriam, né, para outras partes do país. Legal? Agora, vamos corrigir lá a página 24. Olha lá, na página 24, também falando sobre os imigrantes. Desde 1840, muitos imigrantes vieram morar no Brasil. Essas pessoas eram enviadas para trabalhar em diversos lugares do país. Quais são as regiões brasileiras que mais receberam imigrantes nesse período? Marque um X na alternativa correta. Pessoal, as regiões que mais receberam imigrantes no Brasil foram as regiões Sudeste, onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a região Sul, né, onde está Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Então, regiões Sul e Sudeste. Agora vamos ver a pergunta de baixo. Explique por que as imigrações foram mais intensas nessas regiões. Por que as pessoas iam mais para essas regiões? Ora, porque nessas regiões aí, né, as imigrações elas foram mais intensas porque elas eram destinadas à substituição da mão de obra dos africanos escravizados. Essas regiões tinham muitos africanos escravizados e os imigrantes iam substituir essa mão de obra, tá? Assim, muitos imigrantes foram mandados para trabalhar nas fazendas de café que tinham nessa região, nas indústrias que estavam recém-criadas nessa região, tá? E que se concentravam aí na região sul e também sudeste. Por isso que vieram muitos imigrantes para esses locais. Vamos mais. Os imigrantes que chegavam ao Brasil eram enviados para trabalhar em diferentes atividades. Marque um X nas alternativas corretas sobre os trabalhos exercidos pelas pessoas. Bom, se eles trabalhavam em indústrias, eles eram operários. Se eles trabalhavam no comércio, eles eram comerciantes. Se eles trabalhavam nas fazendas, eles eram agricultores, tá? Marinheiro não, pescadores também não, ok? Então essas são as funções aí básicas que um
que um imigrante ele exercia, né, aqui no Brasil quando ele chegava. Vamos ver mais agora na página 25. Vamos ver. O senhor Ildefonso Blasquez Sánchez, deixa eu descer minha foto aqui, veio da Espanha para o Brasil em 1905, quando tinha apenas 9 anos de idade. Leia o depoimento dele a seguir. Ganhar dinheiro. Viemos naquela fé que o Brasil era só juntar dinheiro, né? Mas todo mundo veio enganado. Chegavam nas fazendas que não tinham nem estrangeiro, aquela brasileirada, uma comida tudo diferente, arroz, feijão, mandioca, essa coisa arada que lá não tem. E serviço, tudo diferente, carpir café com enxada, apanhar café, abanar café. Então ele está falando aí que era tudo diferente do que ele imaginou, né? E olha a letra A, o que ela fala? O que os imigrantes esperavam conseguir ao chegar ao Brasil? Então ele fala no início do texto aqui, né? O que os imigrantes esperavam quando chegavam no Brasil? Né? Ao chegar aqui, os imigrantes esperavam ganhar e juntar dinheiro para melhorar de vida, tá? Essa era a ideia deles, mas na verdade não era muito bem isso que acontecia, né? A vida não era fácil assim, não. Como o senhor Ildefonso se sentiu ao chegar à fazenda? Bom, pelo que ele fala, ele ficou um pouco decepcionado, né? Porque ele fala lá no texto, olha, mas todo mundo vem enganado, né? Porque ele pensou que seria fácil, que era chegar aqui, ia ganhar dinheiro, mas ele ficou decepcionado, que era muito café, tudo era diferente, a comida era diferente, as pessoas eram diferentes, eles trabalhavam de uma forma diferente, né? Então ele ficou bem decepcionado quando chegou aqui. Vamos ver mais. Olha essa. Por quais motivos alguns imigrantes se sentiam dessa forma ao chegar ao Brasil? Marca um X na alternativa correta. Por que alguns imigrantes, então, eles ficavam decepcionados ao chegar aqui ao Brasil? Né? Quando eles chegavam aqui, né? Eles ficavam decepcionados, igual o senhor Ildefonso do texto. Né? E eles ficavam decepcionados porque as condições de trabalho aqui no Brasil, elas eram o quê? Precárias. E além disso, os costumes aqui do Brasil, a língua, o jeito de trabalhar, o jeito de fazer as coisas, o jeito de vestir, o jeito de comer, era muito diferente deles. Tá? Então você pode marcar aqui, ó, esse segundo item. As condições de trabalho eram precárias, não era nada fácil de trabalhar aqui. E além disso, os costumes do país, eles eram muito diferentes. Ok? Vamos para a última. Ó. Quando os imigrantes chegaram ao Brasil, eles encontraram uma população com costumes e hábitos diferentes dos seus. Muitas vezes era difícil até de se comunicar, pois alguns não falavam português. Como eles fizeram para continuar praticando suas tradições e culturas no país? Então, como que os imigrantes fizeram? Porque não foi algo fácil. Então, os imigrantes, para poder continuar aí, né, praticando suas tradições, praticando as suas culturas, alguns grupos, eles formaram as chamadas colônias, tá? Que era um lugar no qual eles construíram as suas residências, né, as suas casas, e nesses lugares eles praticavam as suas culturas, eles mantinham vivas as suas tradições. Tá? E nesses lugares, nessas colônias, deram origem a vários bairros, vários municípios, várias cidades brasileiras que nós temos aí hoje, tá? Muito específicas aí desta tradição dos imigrantes. Legal? Então é isso, pessoal. Nossa correção, qualquer coisa estou à disposição de vocês, não deixem de me procurar. Tchauzinho e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Valeu!